Olá, pessoal! Hoje nós vamos ler o capítulo 7. Pense no que você está pensando. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Salmo 119, 15. Quais são as regras com relação à internet, à TV e à música em sua casa? Existem controles executados por seus pais em seu computador? Há certos programas de TV ou canais aos quais não é permitido que você assista? Você ouve "isso é permitido para sua idade" todas as vezes que você pede a seus pais para assistir a um filme? Ou talvez você tenha adotado algumas regras para si mesmo. Talvez você não visite certos sites ou salas de bate-papo que tenham restrições. Se isso lhe soa familiar, parabéns para você e para seus pais também. Como o conteúdo da mídia tem se tornado progressivamente questionável, mais e mais pessoas estão se tornando mais cuidadosas sobre aquilo a que assistem, o que leem e ouvem. Infelizmente, poucas pessoas aplicam esse mesmo tipo de disciplina em sua vida. A maioria das pessoas deixa qualquer pensamento correr em sua mente e passa um tempo valioso ponderando sobre eles. Alguns pensamentos são inofensivos, tais como: eu me pergunto qual é o recorde mundial de cachorros quentes que já foram comidos por alguém. Outros pensamentos podem ser impuros ou maliciosos. Em qualquer caso, pensamentos descuidados nos distraem de pensamentos puros e positivos. Pensamentos que levam uma vida recompensadora ao invés de uma vida desperdiçada. O salmista, mencionado no início desse capítulo, compreendeu o conceito de pensar no que você está pensando. Ele disse que pensava e meditava nos caminhos de Deus. Isso significa que ele passava bastante tempo ponderando sobre o caráter e nas regras de Deus para viver. Meditar na palavra de Deus tem suas recompensas. A Bíblia promete que a pessoa que segue essa prática é como uma árvore firmemente plantada e próxima às correntes de águas. Uma árvore que produz bons frutos e prospera. Esse tipo de pessoa, a Bíblia promete, será abençoada. O Evangelho de Marcos coloca o assunto de outra forma. Atentai no que ouves. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Marcos 4, 24. Em outras palavras, quanto mais tempo passarmos pensando sobre a palavra que lemos e ouvimos, mais poder teremos para viver nossa fé. Você obterá da palavra de Deus o que você investir nela. Por exemplo, você provavelmente já ouviu sermões ou músicas falando sobre cuidar dos menos favorecidos. Você pode ter pensado, isso é legal, é uma boa ideia. Nós realmente temos que cuidar das pessoas menos afortunadas. Mas o que será que está passando na TV? Quando esse tipo de coisa acontece, você tem de disciplinar sua mente. Você tem de meditar na palavra de Deus e não simplesmente deixá-la desaparecer de sua mente como fumaça. De acordo com o famoso dicionário Webster, a palavra meditar significa refletir sobre algo, ponderar, contemplar ou intencionar em sua mente fazer algo. Em resumo, se você quer seguir a palavra de Deus em sua vida, deve dedicar tempo pensando sobre a mensagem de Deus ao seu povo. Você deve adquirir a prática de pensar sobre a palavra de Deus, assim como você pratica esporte, ensaia uma música ou um discurso. O livro de Josué recomenda às pessoas que meditem na lei de Deus de dia e de noite. Veja Josué 1:8. Eis porque essa disciplina tão importante não deveria ser reduzida a um pequeno momento do seu dia tão ocupado. Separe alguns poucos momentos agora mesmo para estimar quanto tempo de sua vida é gasto em contemplar a palavra de Deus e em pensar como aplicá-la em sua vida diária. Se você é como a maioria das pessoas, seu tempo de meditação é insignificante comparado com seu tempo assistindo à TV, seu tempo no telefone ou navegando a internet. Aqui está outra pergunta para você. Você tem problemas em qualquer área de sua vida? Se você tem uma resposta honesta à pergunta sobre quanto tempo você medita na palavra, pode explicar a razão pela qual você tem esses problemas. Sei disso por experiência própria. Boa parte da minha vida eu não pensava sobre o que eu estava pensando. Fui à igreja por anos, mas nunca realmente pensei sobre o que ouvi ali. Todos os sermões, as músicas e os testemunhos pessoais fugiam da minha mente, sem mesmo causar qualquer marca ou impressão. Eu lia a Bíblia todos os dias também, mas nunca pensava sobre o que estava lendo. Era apenas uma rotina inconsciente, eu não estava atentando para a palavra.
Eu não estava devotando meus pensamentos e meus estudos ao que estava ouvindo, mas não estava colocando isso em prática. Ao contrário, simplesmente eu pensava sobre qualquer coisa que surgisse em minha mente num dado momento. Aqui está algo assustador. Naquele tempo eu não sabia que Satanás poderia injetar pensamentos em minha mente como uma droga. Como resultado, minha mente estava cheia de mentiras satânicas, assim como muitas coisas sem sentido, coisas que não eram necessariamente ruins, mas não eram dignas de passar meu tempo pensando sobre elas. Essas coisas mantinham minha mente ocupada, mas não de forma produtiva. Assim, muito embora eu fosse cristã, o diabo estava controlando minha vida porque estava controlando meus pensamentos. Eu precisava mudar minha maneira de pensar. E talvez você também. O ponto de transformação chegou quando Deus me deu a mensagem que é o título desse capítulo. Pense sobre o que você está pensando. Uma mente nova em folha. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Nessa passagem, Paulo nos assegura que podemos seguir a boa e perfeita vontade de Deus para a nossa vida se renovarmos nossa mente. Como fazemos isso? Oramos para que Deus nos ajude a seguir sua maneira de pensar. Meditamos e nos concentramos na palavra transformadora de Deus o tempo inteiro. Meditar na palavra deve se tornar tão indispensável para a nossa mente como a comida é para o nosso corpo e a respiração para nossos pulmões. À medida que renovamos nossa mente à maneira de Deus pensar, seremos transformados naquilo que Deus planejou. Deixe-me observar agora, contudo, que pensar corretamente nada tem a ver com salvação. É verdade, a salvação é baseada somente na morte de Jesus por você na cruz e na triunfante ressurreição dele. Você crê em Jesus, ele salva a sua vida. Você irá para o céu porque você o aceitou através da fé. Estranhamente, porém, no céu haverá pessoas que não viveram uma vida vitoriosa na terra, pessoas que se desviaram do plano de Deus para elas. Por quê? Porque elas nunca renovaram a mente de acordo com a palavra de Deus. O coração delas pertence a Jesus, mas alguém mais lhe aprisiona a mente. Durante anos fui uma dessas pessoas. Eu verdadeiramente era nascida de novo e não havia dúvida de que iria para o céu. Mas eu realmente não tinha qualquer sensação de vitória em minha vida, porque minha mente era continuamente ocupada por tipos errados de pensamentos. Quais são então os tipos certos de pensamento? Algo sobre o que pensar. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8. Você sabia que a Bíblia fornecia tal instrução detalhada sobre como escolher nossos pensamentos? Enquanto você se esforça para pensar sobre aquilo que você está pensando, use Filipenses 4:8 como uma lista de verificação. Se você for como eu, enquanto você considera o pensamento que flutua em sua mente, poderá nem mesmo passar pelas primeiras duas qualidades. Por exemplo, suponha que você se encontre pensando sobre fumar maconha pela primeira vez, ou tomar seu primeiro gole de uísque. Assim, você poderia se perguntar: se eu fizer isso, estou sendo verdadeiro comigo mesmo? Verdadeiro com aquilo que eu deveria ser? Imediatamente, ali você terá a resposta. Mas suponha que você interprete o critério de verdadeiro de outra forma. Você pode argumentar que é verdadeiro que muitos dos seus amigos e colegas de classe estejam fazendo essas coisas. Certo, mesmo que você dê a si mesmo essa razão, vá para o segundo ponto do versículo. Tomar um gole de uísque é algo respeitável? Uma versão da Bíblia traduz essa palavra como digno de reverência. Você vê o quanto Filipenses 4:8 pode guiar de forma eficiente sua vida de pensamentos e seu comportamento? Use este método enquanto você faz um inventário mental da sua vida. Pergunte a si mesmo o que eu tenho pensado nessa última semana e quanto do meu pensamento poderia passar pela peneira de Filipenses 4:8. Se você testar seus pensamentos assim, acabará passando mais tempo pensando sobre coisas que o edificarão e não o derrubarão. Se você está cheio de pensamentos errados, se tornará miserável assim como eu era.
E aqui está algo mais que aprendi de minha própria experiência. Quando uma pessoa é miserável, ela geralmente termina tornando outras pessoas miseráveis também. E as pessoas que você torna mais miseráveis são sua família e amigos, incluindo seu namorado ou sua namorada, as últimas pessoas no mundo que você gostaria de prejudicar. Encerre esse capítulo revelando uma das táticas enganosas favoritas de Satanás. Ele quer enganá-lo, fazendo-o pensar que a fonte da sua miséria é o que está acontecendo ao seu redor, fora de você. Em outras palavras, suas circunstâncias e as pessoas em sua vida. Lista de verificação de seu pensamento por meio de Filipenses 4:8. Você está confuso sobre aquilo que você tem pensado? Submeta seus pensamentos ao seguinte teste. Meus pensamentos são verdadeiros, respeitáveis, justos, puros, amáveis, de boa fama, virtuosos, louváveis. Aqui está a verdadeira questão. Nenhuma coisa ou pessoa pode tornar você miserável sem sua permissão. Algumas das pessoas mais felizes que conheço enfrentam lutas financeiras, passam por problemas em seus lares ou batalham contra algum tipo de aflição física. Durante muitos anos, atribuí minha infelicidade às coisas que outras pessoas estavam fazendo ou não estavam fazendo. Eu atribuía minha miséria ao meu marido e aos meus filhos. Se eles fossem diferentes, eu pensava, se somente eles pudessem ser mais atentos às minhas necessidades e ajudar em casa mais frequentemente, eu seria feliz. Finalmente, graças a Deus, enfrentei a verdade. Nada que minha família fizesse ou deixasse de fazer poderia me prejudicar se eu escolhesse ter a atitude certa. Meus pensamentos e não meu marido e meus filhos estavam me tornando miserável. Deixe-me dizer mais uma vez, pense no que você está pensando. Se você fizer isso, é muito provável que você descobrirá a fonte de muitos dos seus problemas. E uma vez que você fizer isso, rapidamente estará no caminho para a liberdade e paz de mente. Que Deus abençoe vocês.